Olá, gente. Hoje mais uma matéria importante, mais um assunto relevante que vai fazer você perceber como nós estamos indo em direção a um caminho muito perigoso. Se você ficar comigo nesse vídeo até o fim, eu tenho certeza que você vai perceber que realmente nós estamos vivendo um tempo muito conturbado na história do Brasil e na história do mundo. Mas para isso, claro, como eu disse, você vai ter que ficar comigo nesse vídeo até o final. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Marcelo de Carvalho e você está no canal Ciência da Profecia aqui no YouTube e você é muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você vai se edificar e vai crescer no seu discernimento a respeito do que a gente está vivendo. Bom, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre uma legislação que acabou de ser aprovada em São Paulo. Eu venho falando aqui durante muito tempo que a pandemia, ela, apesar de ser real, apesar de estar vitimando muitas pessoas, né? Eu tenho pessoas conhecidas, familiares que realmente ficaram numa situação muito complicada, mas a gente sabe que a pandemia também está sendo usada como um instrumento para levar o mundo em direção a um lugar muito perigoso, que você sabe muito bem, se não sabe vai ficar sabendo agora, que é um governo totalitário que vai se levantar sobre a terra, que é o governo do anticristo. Bom, o que eu venho trazer para vocês hoje? Eu venho falando em vários vídeos já que nós estamos chegando no momento onde as pessoas vão ser obrigadas a tomarem o imunizante. Veja bem, eu não estou dizendo que você não tem que tomar, cada um tem a sua escolha pessoal, cada um decide o que quer fazer da sua vida, né? Se você quer tomar o imunizante, eu respeito você, mas se você também não quer tomar, eu penso que você tem a liberdade de não tomar sem que você tenha que sofrer restrições por parte do governo, por parte dos estados. Só fazendo uma rápida retrospectiva, você se recorda muito bem que tempos atrás o próprio STF, o Supremo Tribunal Federal, julgou que as pessoas que eventualmente não decidissem por tomar esse imunizante, elas poderiam ser, ou melhor, sofrer sanções do Estado, certo? Como, por exemplo, restrições a serviços públicos e assim por diante. Então, o STF autorizou que governadores e prefeitos efetivamente pudessem fazer isso. Então, isso foi parar no Supremo, o Supremo julgou, mas agora isso acaba de ser colocado efetivamente em prática. O que eu vinha falando que ia acontecer há muito tempo, efetivamente começa a acontecer agora, porque a Assembleia Legislativa de São Paulo acaba de aprovar uma lei nesse sentido, exatamente que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, a Lespe aprova projeto que impõe a picada contra a doença da pandemia, né? Eu vou usar outros termos aqui, para acesso a transporte público. Então veja só, se você trabalha, precisa de ônibus, de metrô, enfim, você quer trabalhar e você precisa do transporte público, se você não for imunizado, você não vai mais poder acessar o transporte público. Escolas, você que tem filhos em idade escolar, você não vai poder mais, ou mesmo se você está em idade escolar, você não vai mais poder ter acesso às escolas sem a imunização, e também concurso público. Veja só o que diz a matéria. Texto segue para a sanção do governador João Dória, que pode vetar parcialmente a proposta. Com certeza ele não vai vetar o texto, alguma coisinha pode ser modificada, mas com certeza eu acredito na sanção dessa legislação. Fica a cargo do Poder Executivo definir a aplicação da lei e como será a fiscalização. Eu vou ler para você, ó. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que impõe medidas restritivas a quem não tomar a picada contra a pandemia. O texto prevê que quem não estiver imunizado após as fases correspondentes do plano de vacinação, ou seja, o Estado está fazendo aí as suas datas, né, no plano de vacinação, quem não se enquadrar e quem não tomar nesses períodos em que a pessoa, né, tiver naquela categoria, efetivamente vai sofrer essas sanções, né? Será impedido de utilizar o transporte público, ingressar em instituições de ensino e se inscrever em concursos públicos e obter até mesmo documentos. Em um dos artigos, a lei determina que ninguém poderá se excusar, ou seja, se livrar, né, se furtar da imunização, ou seja, não será permitido dispensar a aplicação da picada. O Estado vai poder exigir que um documento, ou melhor, um comprovante de imunização seja apresentado em diversas situações, como entradas de alunos, se você é professor também da rede municipal,
seja rede pública ou privada, funcionários em creches, escolas e faculdades. Embarque em meios de transporte como aviões, ônibus, trens e metrô. Inscrição em concursos públicos e a contratação em órgãos públicos. Segundo o deputado Campos Machado, e aí você pode pensar assim, mas foi um deputado que fez a lei, mas pode ter certeza que o governador João Dória tem os seus deputados na Assembleia Legislativa, ele tem a maioria, e para que esse projeto não viesse pela mão dele, ele simplesmente conversa com o deputado e o deputado manda o projeto e depois o governador sanciona a lei, né? O autor do projeto, a picada não pode ser uma escolha individual, ou seja, você não tem direito de dispor sobre o seu próprio corpo, certo? Por se tratar de questão de saúde pública. Não há possibilidade de uma pessoa não querer tomar o imunizante quando pode prejudicar a si próprio e a terceiros. Esse discurso com certeza é muito bonito, atende o discurso do politicamente correto, a gente sabe, mas na verdade é uma grande afronta, né, à Constituição, porque com certeza nós temos direito de decidir a respeito do nosso próprio corpo. Para o professor de Direito Constitucional, claro, a matéria do Globo, né? O projeto não fere a Constituição Federal. Então, a Globo vai estar fazendo o seu papel e está a favor do projeto, lógico, e aí está dizendo que a matéria não é inconstitucional e assim por diante. Tudo depende, porém, que a picada chegue para mais gente em todo o estado. Até essa semana, 250 mil pessoas receberam a segunda dose em São Paulo, que corresponde a apenas 7% da população do estado. Então veja só, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Eu não sou contra as pessoas que eventualmente decidem se imunizar. Se elas decidem se imunizar, elas têm as suas razões, como eu também penso que as pessoas que não decidem se imunizar, elas também têm as suas razões. Fato é que ninguém pode ser obrigado a nada, e se você eventualmente decide por não tomar, o Estado não pode impor restrições a você como serviços básicos, porque a mesma Constituição diz que o direito à educação é um direito fundamental, o direito à saúde é um direito fundamental, o direito, enfim, de você ir e vir, que é o direito também ao transporte, faz parte do direito ao transporte, mas isso agora acaba sendo rasgado, direitos fundamentais no artigo 5º, porque você simplesmente decidiu não se imunizar. Então, claro, o Globo, como eu disse, está fazendo o seu papel, está fazendo a propaganda aí da mídia vermelha, mas essa restrição começa a vigorar em São Paulo. E o que é mais interessante, eu quero falar para você, já tinha falado isso em outros vídeos, é que não somente em transporte coletivo, né, ônibus, enfim, metrô, mas também transporte aéreo. E a respeito de transporte aéreo, você sabe que está já em funcionamento, melhor, o ministro da Saúde, né, e dos Transportes estão anunciando o passaporte da pandemia, exatamente o que eu vou mostrar para você agora. Veja só, está aí na sua tela. Ministro da Saúde anuncia o desenvolvimento dos passaportes de imunização no Brasil. O ministro da Saúde e do Turismo, em conjunto, desenvolveram uma espécie de certificação de imunização e funciona como um passaporte. É um comprovante de imunização contra a doença da pandemia. Os portadores desse passaporte serão as pessoas já imunizadas, né, contra a doença da pandemia, que logo terão acesso a setores como estádios, cinema, locais de entretenimento, no geral, onde possam estar em sociedade de forma segura. Obviamente, quem não for imunizado não portará o passaporte e, consequentemente, não terá esse livre acesso. Então, você consegue perceber realmente que a vida de quem efetivamente não decidir se imunizar começa a se estreitar. Você pode ter certeza que começa por São Paulo, mas isso com certeza vai virar moda em todo o território nacional e isso já está acontecendo também internacionalmente. Então, o que eu penso sobre isso, gente? Eu penso o seguinte, né? Além das coisas que eu já expliquei para você sobre a liberdade do ser humano decidir, dispor sobre o seu próprio corpo, talvez você pense, né, que essa questão de que se uma pessoa não se imunizar, ele está prejudicando terceiros, mas se isso realmente fosse uma máxima verdadeira, a pessoa que foi imunizada ela não precisaria mais andar de máscara e nem
utilizar álcool em gel. Então as restrições continuam iguais, né? Agora, claro, eles começam a apertar quem não foi imunizado. E eu penso que a gente está chegando num tempo onde os cristãos, né, aqueles que são conservadores e eventualmente decidam não se imunizar, cada um tem a sua decisão, né? Eu repito, a minha opção é não fazer, mas eu respeito todo mundo que pensa de forma contrária. As razões eu não vou explicar aqui, mas não pense que isso também é a marca da besta, porque eu já expliquei que não é a marca da besta. A marca da besta tem um local para ser implantado na mão direita na testa, Apocalipse 13 fala isso, mas é uma opção pessoal, né? Então, as pessoas que eventualmente não fizerem assim, elas começam a ser apertadas, começam a ser esmagadas pelo sistema. Você não pode trabalhar, você não pode prestar um concurso público, você não pode ter um documento, você não pode até mesmo ter acesso à escola, universidade e assim por diante. Então eu penso que está chegando um tempo no Brasil e no mundo onde todos nós vamos ter que começar a fazer escolhas, né? E por um lado isso é muito ruim, mas também por outro lado revela um pouco da nossa determinação a respeito do nosso cristianismo. Por exemplo, vocês conhecem a história, né, de Daniel. Daniel foi um grande homem de Deus na Bíblia, mas em um determinado momento saiu um decreto lá que ele não poderia adorar outro Deus, né, não poderia se ajoelhar, e Daniel foi firme na sua convicção, e a consequência disso é que Daniel foi jogado na cova dos leões, e você conhece toda a história. Deus interviu sobrenaturalmente, Daniel não foi comido pelos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego da mesma maneira, né? Ananias, Azarias e Misael, que são os seus nomes também. Você sabe que eles foram compelidos a adorar a estátua de Nabucodonosor, mas eles decidiram que não iam se prostrar, e a consequência disso foi que eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. E Deus também nessa ocasião interviu milagrosamente. E eu não quero fazer nenhum paralelo entre a adoração à estátua de Nabucodonosor ou o decreto lá de Daniel com a imunização. Não tem uma coisa a ver com a outra, mas eu estou querendo fazer um paralelo para que você entenda que as nossas convicções pessoais, né, como cristãos, enfim, se nós realmente estivermos determinados por algum motivo, sejam elas de caráter cristão, filosófico, cultural, de saúde, enfim, se você decide não tomar o imunizante, você certamente vai pagar um preço por isso, certo? E esse preço já está aí, legislação aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, agora com certeza deve ser sancionado pelo Dória e virar lei. E aí o que você precisa entender? Que você vai ter que verificar se você está disposto a pagar esse preço ou não. Eu conversava há pouco tempo com uma moça, né, muito querida, que me acompanha, e ela, eu não vou citar ela aqui, mas ela gostaria de prestar um concurso público para determinada área, e ela disse: pastor, eu não vou mais prestar esse concurso público porque eu não quero, a minha opção pessoal é não fazer isso. Então, quer dizer, ela está abrindo mão, né, de uma possível carreira em função de uma escolha pessoal. Então, eu penso que nós estamos chegando num tempo, irmãos, em que escolhas vão ter que ser realizadas, vão ter que ser feitas, né? E é necessário saber se você realmente vai ser firme na sua escolha, entendeu? E eu traço um paralelo disso com o período da grande tribulação, porque você sabe que na grande tribulação muitas pessoas, né, vão ser obrigadas, o mundo inteiro, a aceitar uma marca, que é chamada de marca da besta. Eu não estou dizendo que a picada é a marca da besta, mas naquele período, quem efetivamente não aceitar o sistema do anticristo, você sabe o que vai acontecer. A Bíblia fala em Apocalipse que essas pessoas vão ser mortas, né? vão sofrer aí até mesmo decapitação. É isso que a Bíblia fala. Então, a pandemia ela traz para nós, de alguma maneira, também um paralelo sobre as consequências de você não aderir a um determinado sistema, certo? É claro que não é a marca da besta, é claro que não tem a ver com os decretos lá de Daniel, com a estátua de Nabucodonosor, mas você precisa entender que quando algo vem do Estado como uma imposição, e se você não aderir a essa imposição, você sofre restrições, e especialmente nos seus direitos fundamentais, você já consegue perceber, abrir os seus olhos
que você já está diante de um Estado totalitário. O STF dizer que não é obrigatório, ou seja, as pessoas não podem ser pegas à força, mas ao mesmo tempo autorizar prefeitos e governadores que eles imponham restrições, é a mesma coisa que obrigar as pessoas, ou seja, quem é que quer ficar sem escola, sem universidade, sem transporte público, sem embarcar num avião? Você viu ali a questão do passaporte da pandemia. Então, quer dizer, a pessoa acaba sendo escanteada da sociedade, marginalizada, acaba sendo de alguma maneira aí, colocada à margem da sociedade porque ela não quer aderir a algo que deveria sempre ser de livre convicção pessoal dela, mas infelizmente agora está sendo obrigado e começa por São Paulo e você pode ter certeza que isso vai chegar em todo o Brasil. Então, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte: a pandemia, ela é uma estrada que está nos levando em direção a um governo totalitário. Eu estou usando para vocês aqui o exemplo da imunização, mas existem outras coisas que estão acontecendo que, se as pessoas não ingressarem nesse novo normal, nesse novo sistema, elas também vão ficar à margem da sociedade, né? Você sabe, com a digitalização que está acontecendo em todas as partes, desde a economia, o próprio trabalho, que passou a ser remoto em muitas profissões. Então, quer dizer, a pandemia vai alterando todo um sistema de mercado de trabalho, de economia, de saúde pública, enfim, governamental, que faz com que as pessoas vão pouco a pouco entrando numa nova sistemática, e elas precisam entender que isso com certeza é o início de um caminho que vai nos levar a um governo mundial. E é exatamente isso que a gente está vivendo agora. Então eu trago essa notícia relevante para você, né, para que você que mora nas cidades de São Paulo, no estado de São Paulo, você já pense o que você efetivamente planeja fazer, né, diante dessas condições. Você sabe que, mesmo que você não mora em São Paulo, você pode ter certeza que isso vai chegar em outros estados, mesmo porque um estado sendo considerado, entre aspas, modelo nesse sentido, os outros, pela demagogia do politicamente correto que a gente vive hoje, também terão que embarcar nessa mesma onda, e aí todos nós já precisamos pensar como iremos nos comportar. Você tem direito de se imunizar, isso é um direito seu, mas também, se você não tem essa vontade, eu penso que também é um direito seu, e não sofrer represálias por conta disso. Então, aquilo que eu vinha falando que ia acontecer, já está acontecendo, e aí pessoas que querem viajar, às vezes visitar um familiar, quer pegar um avião e no final do ano, no Natal, passar com um familiar, não vai poder se não tiver picado. Isso já serve para viagens internacionais e agora também nacionais, e a gente percebe com isso que o mundo entrou num caminho sem volta em direção ao que a Bíblia profetizou há 2000 anos atrás, e faz que a todos, na grande tribulação será a marca da besta, mas esse faz que a todos já está acontecendo agora, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, viver em sociedade, viver normalmente, para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver um sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Aquele que tiver entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Então, apesar de nós não estarmos na grande tribulação, o modelo, o ensaio, está saindo melhor do que a encomenda. E você sabe bem o que eu estou querendo dizer com isso. Então, gente, eu trago essa matéria relevante. Quero que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Quero também que você deixe o seu like, você me ajuda tremendamente a expandir, né, esse vídeo na plataforma, porque a plataforma trabalha com algoritmos. E eu quero pedir também para você deixar o seu comentário aqui, que é muito importante. E se você não é inscrito no canal, eu peço para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, na opção todas as notificações, e assim você não vai perder nenhum conteúdo que eu trago aqui todos os dias, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e que Deus continue nos guiando, nos abençoando e principalmente tendo misericórdia de todos nós. Um forte abraço.